Voltamos aqui para mais uma aula. A gente vai avançar aí no nosso curso de Terraform. A gente está na quarta aula. Esse é um curso um pouco mais curto, né? Um curso que vai ter cerca de 15 aulas, tá? E quando vocês estiverem vendo essas aulas aqui, todas as outras já vai estar liberado aí para vocês, tá bom? Maravilha. O que a gente vai fazer nessa aula então, tá bom? Nessa aula, a gente vai se aprofundar um pouquinho mais ali no Terraform State, tá? Então a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre o Terraform State e a gente vai conhecer um pouquinho mais também sobre as funções do Terraform State, tá? A gente falou um pouquinho sobre Terraform State ali na primeira aula, né? Quando a gente entendeu um pouco dos conceitos, mas agora a gente vai entrar um pouco mais a fundo ali nele, tá bom? Uh, Beleza, então, primeira coisa, o que que é o Terraform State? A gente explicou, vamos recapitular então. O Terraform State a gente pode entender ele como o cérebro do Terraform, tá bom? Sem ele o Terraform ele não existe, tá? Sem ele o Terraform não consegue funcionar. Por quê? O Terraform State ele é o arquivo que contém toda a informação de todos os recursos que você cria no seu provider, seja ele uma AWS, seja ele um GCP, uma Azure. Então o Terraform State ele vai salvar toda a informação dos recursos que você criar, tá bom? Então o Terraform State ele é um conteúdo completamente crítico, tá? É um conteúdo que você nunca deve fazer edições na mão, tá bom? Exatamente por conta da criticidade. A gente pode dizer como que ele é como se fosse o cérebro e ao mesmo tempo o coração do Terraform. Se você por acaso quebrar ali o seu Terraform State, você vai estar quebrando a sua infraestrutura, tá bom? Então sempre lembra de tomar muito cuidado quando você for manusear o seu Terraform State, tá bom? Beleza. A gente falou então das questões de cuidados que a gente tem que ter. Acho que agora é interessante a gente também ir um pouquinho ali na prática para que a gente consiga ver um pouco do funcionamento do Terraform State. Então vamos gerar um aqui rapidinho. Eu vou criar um arquivo main.tf. Vamos criar um arquivo provider.tf. Vamos lá na documentação do Terraform para a gente poder pegar um exemplo AWS EC2. Para a gente poder pegar um exemplo aqui de AWS, vamos criar um EC2 mesmo. Uh, Beleza. Aqui, beleza. Vamos lá na nossa AWS, vamos mudar aqui para Oregon, que é a região que a gente está utilizando, tá? Só para que a gente consiga pegar uma AMI. Eu nunca lembro qual que é a AMI que a gente usa, então vamos pegar aqui. Vamos dar um launch instance. Beleza. Cadê? Aqui. Maravilha. Então, qual que é a ideia? A gente vai criar um recurso aqui, tá? Só para que a gente consiga brincar um pouquinho aí com o state e ver aí como que ele funciona, tá bom? Qual que é a instância aqui? A T3 micro mesmo. Beleza. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui um environment, vamos deixar como prod, tá bom? Opa, aqui a gente está colocando dentro do arquivo provider.tf, vamos tirar daqui, vamos colocar dentro do main. Lembrando que o arquivo provider a gente coloca as configurações que vão interligar o nosso código que a gente quer criar juntamente com o provedor que a gente está querendo utilizar, tá bom? Então vamos pegar aqui as configurações do provider. E aí, recapitulando, a gente não precisa colocar a autenticação porque a gente fez o AWS Configure. Então, isso aqui já está perfeito para a gente. Vamos abrir aqui um terminal. Vamos dar um Terraform init. Beleza. Beleza. Agora, o que a gente pode fazer?
Vamos rodar o comando terraform state list. Bom, beleza, ele não achou nenhum state, tá? A gente não rodou o play ainda, então a gente não tem nenhum state, a gente tem apenas os diretórios ali base que o Terraform identifica ali para a gente quais são os providers que a gente vai utilizar, mas a gente precisa rodar um Terraform plan. Então vamos rodar aqui um Terraform plan. Beleza. Nota que o Terraform plan, quando você roda, ele gera um state e tira ele novamente. Eu vou rodar de novo para que vocês possam ver. Tenta se atentar ao lado esquerdo aqui da tela, porque ele vai aparecer bem ao lado, bem aqui abaixo do provider, tá bom? Rodei ele, beleza, apareceu o state. Ele vai sumir porque foi só um plan para mostrar o que a gente vai criar, tá bom? Então vamos dar aqui um terraform apply, menos alt approve, porque a gente sabe que ele vai criar uma instância C2 para a gente. Vamos deixar ele criar para que a gente consiga então brincar aí com o que a gente está fazendo. Beleza, maravilha. Então agora ele criou o Terraform State para a gente, tá? A gente já tem ele aqui, a gente já consegue visualizar. Aquilo que eu falei, ele é um arquivo sensível que a gente não deve mexer na mão, tá bom? Beleza. Aqui, abrindo o Terraform State, a gente tem uma visualização em JSON, tá? É uma visualização boa, eu gosto de ver arquivos JSON. Acho que é bem tranquilo. Quando ele está formatado assim, né? Quando está tudo na mesma linha, vira uma bagunça. Mas beleza. O que a gente pode fazer? A gente consegue rodar o comando terraform state list para a gente ver todos os recursos que estão sendo gerenciados no nosso state, tá bom? No nosso caso, ele só está gerenciando esse AWS instance.exemplo, que é o que a gente colocou aqui, tá? O que a gente acabou de criar. Se a gente quiser ver um pouquinho mais de detalhes sobre isso daqui, a gente pode dar um terraform state show e aí o nome do nosso recurso. Qual que é o nome do recurso que a gente quer ver? A gente quer ver o AWS instance.exemplo. Vamos copiar, colar aqui, vamos dar um enter. Beleza. Aqui ele trouxe para a gente as informações de como que está configurado esse EC2 aí para a gente. Tá? Então vamos subir aqui. Então ele mostra para a gente qual que é a AMI, ele consegue mostrar qual que é o RN, tá? Porque ele salva todas essas informações no state. Então se a gente vier aqui no state, ele tem aqui ó, a AMI que ele está utilizando, ele tem o RN, ele tem se está ou não associado um IP público, tá bom? Então ele traz todas essas informações aí para a gente, tá bom? Beleza. Agora vamos dizer o seguinte: imagina que você por algum motivo criou esse arquivo aqui, né, esse recurso, essa instância, você já foi, configurou ela toda, você colocou todos os componentes que você precisa, e aí você descobriu que o nome de identificação que está aqui, ele está errado, né? Como que você faz? Se você vier aqui e alterar para qualquer coisa, vamos colocar aqui teste instance. Pronto. Vamos dar um terraform plain. Vamos ver o que ele vai trazer para a gente. Beleza? O que aconteceu? Quando a gente altera o nome da identificação do código Terraform, o Terraform ele entende que ele precisa deletar esse recurso e criar ele novamente. Então, se a gente olhar aqui no plan, ele fala para a gente que ele vai adicionar um recurso e vai deletar um recurso. Então, se você fizer isso daqui, você acaba tendo um problema, né? Então, a máquina que você configurou, todas as opções que você tinha, que você foi lá, baixou o que precisava baixar, que já tem às vezes um usuário que está utilizando, se você recriar, ele vai ter um período ali de downtime, vai mudar IP, você vai ter diversos problemas, tá? E isso daqui ele não pode acontecer, principalmente em um ambiente produtivo, tá? Então a gente consegue ver aqui que ele está criando um AWS Instance chamado agora test_instance, e ele está aqui deletando o nosso antigo AWS.exemplo,
tá bom? O que que a gente pode fazer para que isso daí não aconteça? A gente pode fazer o seguinte, a gente pode rodar o comando terraform state, tá? Para quem já usa Linux, está acostumado com o comando mv. O comando mv a gente consegue mudar nome de diretórios, nome de arquivos. Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai rodar o comando terraform state, o nome do nosso recurso, certo? O recurso que a gente tem hoje é o aws.example, tá? Que inclusive é o que ele está querendo deletar. Vamos colar ele aqui, tá? Então esse é o nome atual dele. Qual que é o novo nome que a gente quer? O novo nome que a gente quer, vamos copiar aqui, é esse daqui. AWS underline instance vai ficar ponto teste underline instance. Vamos copiar isso daqui então. E vamos colar aqui. Esse daqui é um comando que é pouco conhecido. Muitas vezes você vai ver no dia a dia que a galera acaba recriando o recurso porque não conhece esse comando, acaba não vendo o potencial do state, mas ele traz para a gente muita funcionalidade quando a gente precisa mudar o nome de um recurso. Então vamos dar um enter aqui. Beleza. Ele falou que moveu para a gente, né, de exemplo para test instance. E ele falou que foi um sucesso o objeto movido. O que a gente vai fazer agora? Vamos rodar novamente o Terraform Plan. Vamos ver o que acontece. Beleza, ele já reconheceu o test instance, certo? Ele falou que não tem alterações para ser feita. Por que não tem alterações? O nome a gente já deixou aqui como test underline instance. Não alteramos nada aqui de variável, né? Não tivemos nada de alteração. O que a gente vai fazer agora? Eu vou criar aqui uma outra instância. Bom, vamos criar mais uma aqui. Vamos chamar ela de Hello World 2. Beleza, vamos dar um Terraform Plan. Opa, o nome já existe, né? A gente tem que colocar outro aqui. Vamos colocar 2. Vamos dar um Terraform Plan. Beleza. A hora que ele criar isso daqui, beleza? Ele falou que vai criar um recurso. Essa nova instância que a gente está pedindo para que ele crie aqui, teste underline instance underline 2. Vamos dar um terraform apply, menos alt-approve. Lembrando, usa o alt-approve somente no seu ambiente de teste e mesmo assim com cuidado, tá bom? Como aqui eu não tenho nada importante, é só realmente eu vou criar e daqui a pouco eu já vou deletar, então sem problemas eu utilizar o menos alt-approve, tá bom? Beleza. Tá, qual que é a ideia aqui agora? Agora a gente tem aqui duas instâncias criadas. Se a gente vier aqui na AWS, a gente vai ver que a gente está com duas instâncias aí criadas. Beleza? Hello World e Hello World 2. O que a gente pode fazer? Imagina que a gente não quer mais que o Terraform gerencie esse teste instance, tá? Por algum motivo, sei lá, é um recurso que foi descontinuado, e a gente não pode mais fazer alterações via Terraform. Por N motivos, a gente pode querer remover ele do nosso state. O que a gente faz? A gente pode vir aqui e dar um terraform state, certo? Mesma coisa, conceitos do Linux, rm, tá bom? E aí a gente vai colocar o nome do recurso. Então a gente quer remover o aws instance ponto test instance. Vamos colar ele aqui. Antes da gente rodar esse comando, vamos rodar de novo o terraform state list para a gente ver o que o terraform state está gerenciando. Beleza, então ele gerencia o nosso instance e o nosso instance underline 2. Vamos rodar aquele comando lá então. Vamos copiar, colar. Beleza. Estamos pedindo aqui para ele então fazer o remove, né, do teste instance. Vamos dar um enter. Removeu. Maravilha. Então agora, se a gente rodar de novo aqui o state list, ele vai ter removido isso daqui do nosso state. Então, o state não gerencia mais esse recurso.
Porém, se a gente vier aqui na AWS, o recurso ainda existe. Tá? O recurso ele não foi desligado. O Hello World ainda está aqui. Tá bom? A única coisa que a gente fez foi tirar a referência do Terraform State para o recurso que está criado lá na AWS. Tá bom? Isso foi a única coisa que a gente fez. Maravilha. O que a gente pode fazer agora? Vamos dizer que a gente queira importar aquele recurso. Tá bom? O que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui a estrutura do recurso que a gente quer. Tá bom? Então colocamos aqui resource, certo? AWS State, AWS Underline Instance, Test Instance. Maravilha. O que a gente vai fazer agora? Temos aqui o recurso criado, né? Dentro do código. Esse recurso está criado dentro do código. O que a gente pode fazer? Pode vir aqui agora e rodar um Terraform Plan. Terraform Import. O nome do recurso. Tá? Vamos aqui colocar Terraform Import. Beleza. Ponto, o nome do recurso. Beleza. Beleza. E aí vamos colocar aqui qual que é o nome da nossa instância. Nossa instância é a Hello World. Vamos voltar lá. Vamos colocar aqui. Vamos dar um Enter. Perdão, eu coloquei aqui o nome, mas ele quer, na verdade, o ID da instância. Vamos pegar aqui o ID da nossa instância. O Instance ID. Acabei fazendo confusão aqui. Vamos lá. Instance. Maravilha. Então, o que a gente está pegando aqui? Terraform Import, certo? O nome do recurso que vai receber esse import. Então, a partir do momento que a gente importar essa instância ela vai ser gerenciada por esse recurso aqui, tá bom? Esse recurso pode ter qualquer nome. Então, vamos colocar aqui batatinha 1, 2, 3. Pronto. Então, o nosso recurso, a gente vai vir aqui, vamos ajustar para batatinha 1, 2, 3. Beleza, então a gente está importando para esse AWS Instance.batatinha 1, 2, 3 essa instância aqui. Vamos dar um Enter. Vamos deixar ele importar. Beleza, está se preparando para o import. Beleza, ele falou que o import foi feito com sucesso. Tá bom? Então, o que acontece? Vamos fazer o seguinte, vamos rodar um Terraform Plan. Beleza. Ele já reconheceu aqui o batatinha 1, 2, 3, tá bom? E ele falou que não tem alterações para fazer. Por quê? Porque exatamente o que está aqui é o que está lá na AWS, tá bom? Então essa é uma das maneiras aí que a gente consegue fazer o import de um recurso, tá bom? A gente referencia onde ele vai ficar e a gente faz o import dele para que a gente consiga gerenciar via Terraform, tá bom? Então, muitas vezes você acaba pegando uma infraestrutura, principalmente de startup, onde algumas coisas, alguns recursos, às vezes uma rule, uma policy foi criada na mão, e aí você precisa trazer isso daí para o Terraform para que você consiga gerenciar. Então é muito importante que você faça esse processo de utilizar o Terraform Import, tá bom? E aí agora a gente vai avançar um pouquinho mais ainda na questão do state, tá? Essa é uma aula que a gente está tendo bastante conteúdo, então é importante que você faça ela com calma, que você pratique cada ponto da aula, para que você consiga entender e de fato avançar para você conseguir utilizar cada ponto no seu dia a dia, tá bom? Agora vamos lá num conceito que é muito comum e você vai pegar muito no seu dia a dia, principalmente quando você estiver numa startup que algumas outras áreas mexem ali na infraestrutura
e que veio com o costume de criar alguns recursos ou gerenciar um recurso fora do Terraform. Então a gente fez agora o import dessa instância, né, chamada ali Batatinha 123. Mas imagina o seguinte, essa instância ela não era gerenciada no Terraform, e ela foi uma instância que o time de desenvolvimento criou, ou sei lá, algum gerente criou, e aí agora você jogou no Terraform, mas você esqueceu de avisar para eles que isso daí foi feito o import para o Terraform. O que acontece? O usuário que criou isso daqui, ele vai provavelmente no console da AWS, certo? E ele vai alterar alguma informação. Então vamos simular isso daí. A gente vai vir aqui nas tags, Manage Tags. Vamos alterar o environment que está como prod. Vamos colocar desenvolvimento. Vamos escrever aqui, desenvolvimento. Beleza. Salvamos aqui. Se a gente for rodar agora um Terraform Plane, ele vai detectar uma diferença, tá? Vamos testar isso daí. Terraform Plane. Lembrando que aquele recurso está sendo gerenciado por esse, tá bom? Vamos rodar um Terraform Plane. Beleza, vamos expandir aqui um pouco o terminal. Beleza, o que aconteceu? Quando você faz uma alteração no console, o Terraform ele sempre vai tentar fazer com que o código dele esteja no lugar do que está no console, tá bom? O que você fizer no código do Terraform tem que estar no console. Se você alterar alguma coisa no console e não mudar no código do Terraform, ele vai tentar fazer essa alteração a hora que você rodar o seu apply, tá bom? E aí o que você pode fazer? A gente pode vir aqui e rodar o comando terraform apply, certo? Menos refresh only, tá bom? O que isso daqui vai fazer? Vamos rodar ele aqui. Beleza. Com o Terraform Refresh Only, ele vai atualizar o state, tá? E ele não vai mudar os arquivos, tá? Perdão, ele não vai mudar o recurso. Ele vai simplesmente atualizar o arquivo, tá bom? Então, ao invés de ser prod, ele vai permanecer como desenvolvimento, tá? Se a gente subir aqui, ele estava reconhecendo que na AWS estava como desenvolvimento e ele precisava colocar prod no valor. Se a gente der uma olhada aqui no nosso código ainda está como prod, tá bom? Ainda está como prod. Se a gente só vier aqui rodar um plain, ele vai falar, pô, você colocou aqui que no código é prod, tá? Então isso daqui a gente vai fazer o quê? A gente vai dar um yes para que no state ele faça essa alteração, certo? Beleza, ele não alterou nada, ele simplesmente fez o ajuste no state, tá? Vamos dar um terraform plane. Vamos ver o que vai acontecer. Lembra que a gente atualizou no state para desenvolvimento. Ó, vamos lá. Então agora ele falou, beleza, no state a gente está como desenvolvimento, mas no seu código está como prod. Então você precisa ajustar o seu código para a maneira como você quer deixar para que ele fique idêntico ao seu state, tá bom? Então isso daí é muito importante que você faça, tá? Sempre que você puder, faz isso daí. Deixe o seu código sempre idêntico ao que você tem lá no seu console, tá bom? Bom, maravilha. Agora, só para a gente poder finalizar, o que eu vou mostrar aqui para vocês? Muitas vezes vocês vão ter um state que está sendo gerenciado lá no S3, e a gente vai ver isso aí em umas aulas futuras. E às vezes você precisa fazer um backup desse seu state, tá bom? O que você vai fazer? Você pode rodar o comando terraform state pull, certo? Para que ele baixe ali o seu state, sinal de maior,
tá? Vamos colocar aqui o nome de backup. Hoje, então, seria 22/1/2026. Vamos colocar .json. Beleza. Vamos gerar, então, um arquivo de backup para que a gente possa, se necessário, a gente recupere esse state, tá bom? Então, isso aqui é uma prática interessante de você fazer, principalmente quando muitas pessoas mexem no Terraform. Então, às vezes é bacana você criar uma rotina, criar um script, alguma coisa que rode para você esse comando com uma determinada frequência, ou até mesmo se você quiser colocar ali na pipeline e deixar ele ali como para você poder baixar, né? Você pode colocar também, aí você decide. É mais por boas práticas para que você tenha um backup do seu state. Isso aí é altamente recomendável, tá? Para que você consiga garantir em caso de problemas. Então ele gerou aqui para a gente o nosso arquivo, o backup do nosso state. E aí, novamente, ele tem as informações sensíveis, então a gente tem que guardar isso aí com cuidado, né? Para que ninguém pegue essas informações e possam utilizar de maneira errada, tá bom? Bom, então, para essa aula é isso. A gente passou em conceitos muito interessantes aí do Terraform State. Então, a gente conseguiu ver comandos aí para listar o nosso state, a gente conseguiu ver como que a gente faz backup, vimos como a gente faz report, vimos também como que a gente faz para renomear um recurso, né, na qual a gente tem criado, como a gente faz a deleção. Então, a gente conseguiu ver bastante formas de se trabalhar com o Terraform State. Muitas vezes a gente acaba não achando isso daí nos cursos, e aí você acaba tendo que pegar isso muito na prática. Então, por isso que eu achei interessante colocar aqui para vocês, porque uma hora ou outra você vai precisar, então pelo menos você já sabe. Pode ser que você não lembre por não utilizar isso aí no dia a dia, mas pelo menos você já vai ter uma fonte ali para você poder buscar, tá bom? Bom, é isso. Eu vou rodar o Terraform Destroy agora. Se você tiver criado o recurso, faça a mesma coisa para garantir que você não tenha custo, tá bom? É isso e a gente se vê aí na próxima aula.